Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar dos compostos inorgânicos e a nomenclatura deles, ok? Os compostos ou funções inorgânicas, pode ser chamados também, né? Eles são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vou falar um pouquinho de cada um antes de a gente iniciar a nomenclatura. Os sais são formados por substâncias que, de acordo com a teoria de Arrhenius, que é uma das teorias mais importantes aí, é quando ele dissolvido na água, uma regra para a gente entender mais ou menos como que eles classificavam essas substâncias, né? O ácido, quando dissolvido na água, ele liberava um íon H+, ok? Então, onde que a gente tem alguns ácidos aí, por exemplo? No nosso estômago, por exemplo, a gente tem ácidos na produção do líquido que vai agir na decomposição dos alimentos. A gente tem ácidos em laboratórios na produção de outros materiais. A gente tem ácidos, por exemplo, na produção de vidro. Então a gente tem inúmeros tipos de ácido na natureza. Os ácidos que, por exemplo, que são alimentos, por exemplo, o vinagre, que é o ácido acético. Então a gente tem bastante exemplo no nosso cotidiano. As bases, de acordo com Arrhenius, né, a teoria de Arrhenius, são substâncias que liberam na água o OH-, ok? Onde que a gente tem bases aí no nosso cotidiano? Na produção do sabão, sabonete, em substâncias que são usadas como antiácido estomacal, aquelas substâncias para aliviar queimação, né, quando você está com acidez muito forte, né, a soda cáustica, por exemplo, para limpeza, né, para desentupir ralo, essas coisas assim são bases, né. Os sais, eles são substâncias que são resultado de uma reação química entre um ácido e uma base. Ok? Então, onde a gente encontra sais, por exemplo, o sal de cozinha, que é o mais conhecido, né? A gente pode encontrar, por exemplo, o cimento, que é formado por um tipo de sal, os conservantes, a fabricação de sabão também envolve sal, ok? E nós temos os óxidos. Os óxidos são substâncias que tem o oxigênio ligado com mais um elemento, tá? Então, o oxigênio ligado com mais um elemento forma óxido. Então, por exemplo, o óxido carbônico, né, ou o dióxido de carbono, que é o gás liberado na nossa respiração, ou a própria água, né, que é o óxido de hidrogênio, né, que é liberado, que é consumido, né, que está presente no nosso dia a dia. Tá? Então, a gente tem aí alguns exemplos dessas substâncias aí. Vamos lá ver a nomenclatura deles, ó. Ácidos não oxigenados, tal. Como que a gente vai dar o nome dos ácidos não oxigenados? Então, ó, então não oxigenados porque não tem oxigênio na fórmula, ok? Então a gente vai dar o nome assim, ó. O H vai representar o ácido, ok? O Cl é o elemento químico e nós vamos colocar a terminação hídrico toda vez que ele for um ácido não oxigenado. Então, ácido, elemento cloro e a terminação hídrico, ok? Ácido clorídrico. Ácido, elemento bromo e a terminação hídrico, então ácido bromídrico. Ácido, elemento enxofre e a terminação hídrico. Opa, mas espera aí, aqui não está enxofídrico, né? Deveria ser o enxofídrico. O enxofre, ele é usado uma terminologia dele em latim, então aqui o enxofre, ao invés de a gente usar a palavra enxofre, vai usar sulfur, tá? Em toda situação que a gente tiver o S aqui do enxofre, então na tabela periódica é o enxofre, né, a gente vai usar o sulfur, por isso que ele fica ácido sulfídrico, tá? Lembrem que para dar os nomes aqui era importante que você esteja com a tabela periódica na mão, se você não tiver o conhecimento bem aprofundado dos elementos químicos da tabela, ok? Como é que fica esses dois aqui, ó? HF e HI, ó. O F, flúor, o I, iodo. Vamos lá, ácido fluorídrico, ácido iodo aqui com a terminação hídrico, iodídrico, ok? Então esses são os ácidos não oxigenados. Ácidos oxigenados, como é que a gente vai ver aí, ó? Tem presença de oxigênio neles aqui, ó, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou dar uma regrinha, a gente pode consultar uma tabela de ânions, né? Para comparar o sal com o ácido e tal, facilita também. Mas aqui eu vou dar uma regrinha assim, ó, quando a gente comparar os dois ácidos, a gente tem uma comparação, a existência de dois ácidos, então o ácido de maior número aqui no oxigênio vai ficar com a terminação ico,
tá? E o ácido menor aqui vai ficar com a terminação oso. Então, o H ácido, o S aqui, lembra do enxofre, que vai ficar sulfur, e a terminação aqui é ico. Olha aqui as duas terminações que a gente vai usar agora. Então, ácido, sulfur com a terminação ico, sulfúrico, tá? Ácido, sulfur com a terminação oso, ácido sulfuroso. Olha esses dois aqui, ó, elemento cloro agora. Ácido cloro com a terminação ico, ácido clórico. Ácido cloro com a terminação oso, ácido cloroso. Ok? Olha esses dois aqui, ó. Ácido nitrogênio, ok? 3 e 2 aqui, ó, quer pensar um pouquinho, não vai ficar nitrogenico, nem nitrogenoso, ok? A gente vai reduzir um pouquinho o nome aí, ó. Vai ficar ácido nítrico e ácido nitroso. Vamos falar das bases. As bases são um pouquinho mais simples, ó. Como é que a gente dá o nome das bases aí, ó? A gente vai pegar o OH aqui, que vai ser o hidróxido, tá? E, na sequência, o nome do primeiro elemento aqui é invertido. Ó. Começa pelo hidróxido, depois o nome do elemento aqui, ó. Não sabe? Olha na tabela periódica. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Esse doisinho aqui não influencia nada, tá? Hidróxido de potássio. Olha esses três aqui, ó. Como é que fica, então? Hidróxido de alumínio, hidróxido de... Então, vamos ver como fica. Então, aqui, ó, o Al aqui, hidróxido de alumínio, o Mg, hidróxido de magnésio, o Li, hidróxido de lítio. Quando a gente tiver duas bases parecidas aqui, ó, mudando só esse número, aí influencia esse número, ok? Aí como que a gente vai fazer? Ó? A gente pode chamar assim, ó, hidróxido de ferro 2, por causa do númerozinho na frente, hidróxido de ferro 3, por causa do númerozinho na frente. Ou a gente pode chamar assim também, ó, hidróxido ferroso, para o número menor, igual a regra do ácido. Hidróxido férrico, para o número maior, tudo bem? Então as bases é mais simplesinho um pouquinho. Olha os óxidos aí, ó. Os óxidos a gente vai fazer o seguinte, ó, sempre o segundo elemento, tá? Então, só para a gente lembrar, o óxido é um O ligado com um elemento só, tá? Se a gente for lembrar lá, o ácido é H com algum elemento, a base é OH com um elemento, aqui é só o oxigênio agora. Oxigênio com mais um elemento, oxigênio com mais um elemento. Não pode ter mais de um elemento aí ligado com o oxigênio, senão ele muda a função, ele não é mais óxido, tá? Então, ó, aqui eu tenho óxido de carbono. Como eu tenho um doisinho aqui na frente, eu vou colocar um prefixo di, né? Quando for 2 é dióxido, tá? Quando for 3 é trióxido. Aqui pode ser óxido também, tá? Mas pode ser trióxido. Quando for 4 é tetraóxido, tá? Então aqui, por exemplo, dióxido de carbono, óxido de cálcio, aqui, ó. Óxido de sódio. O 2 tinha que estar pequenininho aqui, mas ele não influencia, tá? Olha a água aparecendo aqui, ó. Óxido de hidrogênio, tá? Então, aqui é hidrogênio, não nitrogênio, que está errado. Óxido de hidrogênio, tá? Aqui, ó, óxido de alumínio, ou pode ser trióxido de alumínio. Aqui, ó, tetraóxido, você pode colocar o tri aqui, ó, na frente do ferro, tá? Mas se você chamar de óxido de ferro, não fica errado, tá? Aqui é uma nomenclatura mais, vamos dizer assim, mais certinha, mais perfeitinha, né? Aqui, ó, tetraóxido de trichumbo, ok? Vamos ver esses aqui de baixo como ficam. Zinco, carbono e o S, o enxofre. Vamos lá, aqui o enxofre, como não muda a terminação, fica enxofre mesmo, tá? Então vamos ver. Então, ó, óxido de zinco, óxido de carbono, dióxido, tem 2 aqui, de enxofre, tá? Vou voltar um pouquinho aqui na água. Aqui o óxido de hidrogênio, né? Hidrogênio. A água aqui ela não é classificada como ácido, tá? Ela é porque ela tem um H na frente aqui, mas ela é classificada como óxido, tudo bem? Vamos lá para a próxima. Sais não oxigenados, né? Então, ó, sais que não têm a presença de oxigênio, ok? Então, ó, que a gente conhece bem aqui o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Então, ó, como que a gente vai dar o nome agora? A terminação é eto. Tá? Então, ó, segundo elemento, terminação eto, depois vem o primeiro elemento. Então, cloro com a terminação eto, cloreto de sódio. Bromo com a terminação eto, brometo de potássio. Cloro com a terminação eto, cloreto de cálcio. Olha esses aqui, ó. Quer dar uma pensadinha aí, ó? Br-bromo, brometo de magnésio, ok? Aqui, ó, a regra do sulfuro aqui, ó, enxofre, ó. Sulfeto de sódio aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui.
Olha, brometo de magnésio, sulfeto de sódio. Olha a história do ferro 2 e ferro 3 de novo, ó. Cloreto de ferro 3, cloreto de ferro 2, por causa do númerozinho aqui, ó. Cloreto férrico, cloreto ferroso, também pode ser chamado assim. Vamos para os sais oxigenados. Ó. Os sais oxigenados, o mais indicado é você pegar uma tabelinha de íons dessa aqui. Ó, tá? Então, a gente tem aqui todos os íons possíveis, tá? Os ânions, na verdade, a tabela de ânions. O ânion é essa segunda parte do elemento aqui, para a gente saber esse primeiro nome. Ó. Então, a gente vai na tabela, procura o SO4, então tá aqui, ó. SO4 está aqui, ó. O 2 com o negativo aqui em cima, não importa que a carga, tá? Você vai lá, o SO4 é o sulfato, então fica sulfato de cálcio. O SO3, você vem aqui na tabela, ó, SO3, ó, sulfito, tá? Então aqui, ó, sulfito de cálcio. Aí aqui, ó, vamos ver aqui, ó, NO3, ó. O NO3, tá aqui, ó, o NO3, nitrato, ok? Tá aqui, ó, nitrato de sódio. O NO2 aqui, ó, nitrito de sódio, ok? Pensa nessas aqui, nesses últimos aqui, ó, como é que fica aí, ó? CO3, ok? CO3 está aqui, ó, carbonato, e o PO4 aqui, ó, tá? PO4 está aqui, ó, fosfato. Vamos ver como fica? Então, ó, nitrito de sódio, carbonato de cálcio, fosfato de alumínio. Então, PO4, fosfato de alumínio, é o elemento que está acompanhando aqui. Tudo bem? Vou falar rapidinho da reação de neutralização que envolve aí o ácido, base, o sal e o óxido. Ó. Sempre que você mistura um ácido, ó, HCl aqui, ó, H no começo é um ácido, com uma base, ó, NaOH, OH no final aqui, ó, é uma base. Então, ácido misturado com uma base. A gente vai ter como resultado aqui um sal, ó, NaCl, é o sal de cozinha, ok? E um óxido sempre. Nesse caso aqui, o óxido é a água, ok? Sempre uma reação de neutralização, a gente vai ter água, que é um óxido. Olha aqui outros casos, ó. Ácido mais base, formando um sal e água. Ácido mais base, formando um sal e água. Então, essa aqui é chamada de reação de neutralização, a reação de um ácido e uma base, ok? Espero que vocês tenham entendido aí e até mais.